normalmente comemoramos, inventamos até um dia do aniversário de Jesus, que muita gente, de uma maneira errada, acha que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Tudo bem, nós comemoramos, o mundo cristão comemora, mas tem muita gente que acredita que ele nasceu no dia 25 de dezembro, para trazer à tona, de uma forma assim festiva, que um dia Jesus nasceu. Mas a maioria das pessoas não entendem o que significa o nascimento de Cristo. Não entenderam, não compreenderam o que representa o nascimento de Cristo para a humanidade, ou para as épocas subsequentes ao seu nascimento. Mas para nós, o nascimento de Cristo significa que Deus tomou uma providência para com homens e mulheres que estavam perdidos, desgarrados, sem Deus e sem salvação. E a providência relaciona-se à sua salvação, à sua restauração, relaciona-se ao melhor de Deus para a sua vida. O melhor de Deus para a sua vida é Jesus Cristo. Grande dia, esse dia do nascimento de Cristo, que está inserido no começo do fim. Mas também, nós temos um outro grande dia, que o mundo comemora, que o mundo celebra, que o mundo chora. Algumas pessoas choram de dó dele. O filme famoso de Mel Gibson traz à tona o choro. Nós vemos estampado na face das pessoas o choro daqueles que assistiram o filme, e nós interpretamos na face de algumas pessoas que não é o choro da alegria, não é o choro do contentamento, mas muita gente chora de dó de Cristo, dó dele, porque ele sofreu, que ele foi martirizado. Jesus não precisa que ninguém tenha dó dele. Ele é Deus, ele é soberano, ele é Senhor. Mas esse segundo grande dia que eu quero salientar rapidamente é o dia da crucificação. O dia do nascimento foi grande, foi extraordinário, foi profético, foi revelado, foi o cumprimento. Mas o dia da crucificação foi um dia extraordinário. O dia em que de fato eu recebi a libertação dos meus pecados. O dia em que o Cordeiro de Deus foi levado para o matadouro. O dia em que o Senhor Jesus deu o brado lá na cruz, dizendo: Eloi, Eloi, lama, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? O dia em que a terra tremeu, o dia em que os sepulcros se abriram e mortos do Antigo Testamento ressuscitaram, entraram na cidade santa. O dia em que houve escuridão, o dia em que as coisas mudaram, dia da crucificação de Jesus Cristo. Grande dia que está inserido no processo deste fim que nós estamos dizendo hoje, que o fim vem, o fim vem. Veja que tudo isso faz parte do começo do fim, e o fim ainda não chegou. Este começo do fim está relacionado também com o amor de Deus a homens pecadores que nada merecem, a restauração. Grande dia, este dia da ressurreição, ou melhor, da crucificação. Mas ocorre ainda um outro grande dia, porque se Jesus estivesse ficado apenas na cruz, igual muita gente comemora, tem gente que gosta de cruz, e no Brasil é uma coisa incrível. Eu fiz uma pesquisa e descobri que os evangélicos do Brasil não usam cruz, porque os evangélicos dos Estados Unidos, da Coreia, inclusive a Assembleia de Deus da Coreia usa cruz. E eu fui pesquisar por que os evangélicos do Brasil não usam cruz. E eu cheguei à conclusão que se a cruz fosse liberada para os evangélicos do Brasil, ia ter gente que ia andar com um cruzeiro no pescoço.
porque existe muito exagero por parte de muita gente. Mas o importante é que a cruz foi apenas uma passagem. Nós não adoramos a cruz, não nos prostramos diante da cruz. Não, nós adoramos aquele que passou pela cruz. Aleluia! Aquele que passou pela cruz é esse que nós adoramos. Aleluia! E ele não ficou na cruz, desceu às partes mais baixas da terra, mas também não ficou lá. E aí vem o terceiro grande dia que está inserido no início deste fim, que é o dia da ressurreição de Cristo. Grande dia, o dia da ressurreição de Cristo. Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Comemos e bebamos, porque amanhã morreremos. A ressurreição de Cristo é a glória do cristianismo. E quando Ele ressuscitou, nós também podemos ressuscitar juntamente com Ele. Grande dia, o dia da ressurreição de Cristo. As mulheres, Maria Madalena foi ao sepulcro para ungir o túmulo de Jesus, mas a pedra estava removida. E ela então começou a chorar, lamentar-se, porque levaram o seu mestre. Mas ela tinha apenas uma experiência do Cristo humano, de um Cristo que ainda não havia passado pela ressurreição. E ela olhou e viu o jardineiro, e voltando-se para o jardineiro, perguntou: o senhor sabe onde levar o meu mestre? Mas o jardineiro era o próprio Cristo que havia ressuscitado. Ele então dirigiu-se a Maria, falou-lhe no tom peculiar, e ela entendeu que aquele jardineiro não era simplesmente o hortelão, mas era o Cristo maravilhoso, eterno, aleluia, que nasceu, foi para a cruz, foi sepultado, mas não ficou na sepultura. Maria estava tendo uma segunda experiência profunda com Deus, assim como muitos crentes precisam ter uma segunda experiência com Deus, porque eles ficam apenas amarrados, ficam apenas parados lá no passado, falando de uma experiência que tiveram em 1900 e Pergaminho, em 1900 e Guaraná com rolha. Quanta gente precisa ter uma nova experiência com Deus, e Maria teve a sua nova experiência de um Cristo ressuscitado, de um Cristo que veio, aleluia, lá das profundezas da terra. E desta forma nós temos o terceiro grande dia, que é o dia da ressurreição. Grande dia, o dia em que Jesus ressuscitou. Se Jesus não houvesse ressuscitado, o que seria de mim e o que seria de você? Mas nós temos ainda um quarto grande dia, que representa esse fim, que todas essas referências, por exemplo, o dia do nascimento, Mateus capítulo 2, o dia da crucificação, Mateus 27, o dia da ressurreição, Mateus capítulo 28, e nós temos aí então um quarto grande dia, que está registrado em Atos capítulo 2, que diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Partos, medos, elamitas, pessoas da Mesopotâmia, de Chipre e da Ásia, todos então começaram a falar em línguas, e falavam na língua dos povos que ali estavam, sem terem estudado, sem ter frequentado a escola de idiomas. Todos começaram a falar em línguas sem ter estudado, e falavam das grandezas de Deus. Grande dia é esse dia do Pentecostes, que faz parte deste fim que vem. Aleluia. O dia de Pentecostes representa o dia em que o Senhor demonstra a sua grande misericórdia, em que o Senhor faz cumprir a mensagem profética de Joel capítulo 2, verso 28, em que o Senhor faz cumprir a sua mensagem, a sua profecia, o seu próprio Espírito que tomou os seus profetas no passado, e agora a mensagem está sendo cumprida.
grande dia, este quarto dia, que é o dia de Pentecostes. Oh, aleluia! Louve a Deus, levante a sua mão, exalte a Deus por este grande dia, porque você pode ser cheio do Espírito. Por causa desse dia você pode falar em línguas, por causa desse dia você pode profetizar, por causa desse dia você pode ser usado nos dons espirituais. Por causa desse dia Deus levanta pastores, Deus levanta pregadores, Deus levanta evangelistas, Deus levanta profetas, Deus levanta ministérios, porque o Espírito Santo veio, Ele está conosco, Ele é Deus, Ele convence, Ele converte, Ele enche, Ele prepara a igreja para o arrebatamento. Grande dia, o dia de Pentecostes. Lamachuriande canta, lamassuras. Oh, aleluia, aleluia. Eu sei que se você for ver essa questão de dia na sua vida pessoal, você vai encontrar alguns dias importantes na sua própria vida. Eu estou falando dos dias escatológicos, mas você pode ver que na sua própria vida existem alguns dias importantíssimos. Por exemplo, o dia do seu nascimento, dia que todos sorriram, dia em que a mãe se alegrou, o pai se alegrou, os familiares se alegraram. Que dia maravilhoso, o dia do nascimento de uma criança. Traz alegria para casa, é um dia inesquecível. Quer ver um outro grande dia na vida de um cidadão? O outro grande dia na vida de um cidadão é o dia do seu casamento. É o dia em que duas culturas se encontram, duas pessoas se encontram. O filho deixa a casa do pai, a filha deixa a casa do pai, e os dois se unem formando um só lar, para que a vida possa fluir e continuar, e outras pessoas possam ir nascendo, e o mundo possa ser mudado. Essa é a ação de Deus. É um dia importante, fundamental, interessante. Outro grande dia na vida de um cidadão, de um homem, de uma mulher, que é o melhor de todos os dias, é um dia que jamais deverá ser esquecido, é o dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Que dia memorável! Quantos aqui se lembram o dia que receberam Jesus? Aleluia! Quantos receberam Jesus de um domingo aqui? Quantos receberam Jesus de um domingo? Quantos receberam na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Vai levantando a mão e adorando a Deus. Na sexta, no sábado, no domingo. Grande dia, esse dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. É um dia extraordinário, é um dia inesquecível, é um dia que deve ser comemorado, porque você não era nada, você não era ninguém, você era apenas uma criatura, mas ouviu a voz de Cristo, a voz do Senhor, e Ele mudou por completo a sua vida. Meus prezados irmãos, depois tem um outro grande dia na sua vida, que é o dia do batismo no Espírito Santo. Mas eu quero seguir aqui, olha, eu falei do dia do nascimento, o dia da crucificação, o dia da ressurreição, o dia de Pentecostes, e Filipenses capítulo 1, verso 5, fala do dia de Cristo. O dia de Cristo inicia-se conforme o apóstolo Paulo descreve com muita propriedade em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante, 1 aos Coríntios, capítulo 15, 56 e 57. Este é o dia do arrebatamento da igreja, um dia memorável, um dia maravilhoso, um dia extraordinário. Que dia será esse, meus irmãos? O dia do arrebatamento da igreja é o dia, meus prezados irmãos, que provavelmente será um dia calmo, um dia que, se for 14 horas no Brasil, no Japão serão 2 horas da madrugada, em São Francisco serão 9 horas da manhã, em Londres será 17 horas, e em Moscou 19 horas. Será um dia calmo, o padeiro prepara o seu pão, as lojas estarão abertas, homens e mulheres trabalham, os aviões cortam os espaços, ônibus e trens e carros trafegam normalmente. Uns, meus irmãos, se casam, outros se dão em casamento, outros fazem grandes negócios, os lavradores plantam, os juízes julgam nas suas cátedras, a polícia age, os grandes governam, e no outro hemisfério outras pessoas dormem. Um estará no campo e outro estará dormindo, 2 estarão na cama, um será levado e outro será deixado. Que dia maravilhoso será o dia da vinda de Cristo!
Então, quando falamos o fim vem,